Bom dia a todos, boa tarde, boa madrugada. Estamos aqui fazendo a revisão da prova 4, parte 3 e 4, beleza? E aí nós vimos muitas coisas, tá? Até um filho bastardo do seu bisavô. Então, ó, vamos lá. Nós começamos aqui comentando a respeito da emendatio libelli e da mutatio libelli, tá? Eu expliquei que a mutatio libelli, ela ocorre quando na instrução há alteração dos fatos. Como o réu se defende de fatos, ele tem que ter direito, né, de uma nova defesa. Como ele já tinha apresentado a resposta à acusação dele, acontece? O juiz, ele vai encaminhar os autos para o Ministério Público para que ele ofereça uma nova denúncia, ou para que ele adite a denúncia, para que ele altere o conteúdo da denúncia e, consequentemente, o réu possa fazer de novo, mais uma vez, né, a resposta à acusação. Tá? Agora, e a emendatio libelli? A emendatio libelli, não. Na emendatio libelli, é simplesmente a mudança do nome do crime. Às vezes, né, está mencionando lá um fato de que você foi colocado no porta-mala do carro e no outro dia de manhã o réu obrigou você a fazer um Pix. Você fez o Pix. O promotor denunciou o réu por roubo. Só que aí o juiz viu e falou, não, isso não é roubo, isso é extorsão. Ele pode mudar o nome da boa, tá? Isso é a emendatio libelli. A emendatio libelli é a alteração do nome do crime numa boa. A mutatio libelli é quando o promotor tem que alterar o conteúdo da denúncia. E aqui eu dei um exemplo, né? De você, às vezes, pegar um ônibus para botar fogo, tira todo mundo do ônibus, bota fogo no ônibus, né? E aí o promotor te denuncia por sequestro. Na verdade, não. O máximo que você fez foi cometer um dano qualificado com o ônibus, né? E também ter cometido ali um constrangimento legal para com os passageiros do ônibus, mas você não sequestrou ninguém. Bom, gente, depois eu comentei sobre a progressão criminosa e sobre o crime progressivo. Progressão criminosa é quando você altera o dolo no curso do crime. Você alterou, você queria bater só, você fala assim, não, agora eu quero matar. Progressão criminosa. Agora, o que é o crime progressivo? É aquele que você vai batendo normalmente. Tá? Vai batendo lesão corporal, lesão corporal, lesão corporal, até matar. Você já sabe que você quer matar, mas você vai batendo até matar. Então, no caso, a pessoa só responde por único crime, gente. Ninguém vai responder por lesão corporal e também por homicídio. Não, é um crime só, tá? É um crime só. Beleza? Lógico que tem que ser no mesmo contexto fático. Se hoje você bate num cara e daqui uma semana você mata o cara, você vai responder pelos dois crimes. Tudo bem? Beleza? Depois eu dei um exemplo de desistência voluntária. A desistência voluntária nela se você atira para matar, você tem uma arma com 20 balas, você dá 15 tiros e erra os 15. A hora que a pessoa cai, você taca a arma na cabeça dela, você não atira. Se você opta por não atirar, é desistência voluntária. Você não vai responder por tentativa de homicídio. Você vai responder somente pelos atos já praticados. Se você acertou na perna, você responde por lesão corporal. Se você não acertou nada, você não fez nada de errado. Se você não acertou os tiros e você desistiu voluntariamente, você não fez nada de errado. A pior coisa que pode acontecer é o promotor entender que foi uma ameaça de morte, sei lá. Tá, mas você não vai responder por tentativa de homicídio. Tudo bem? Depois eu falei sobre erro de proibição e erro do tipo. Gente, já falamos muitas vezes sobre isso aqui. Depois eu comentei com vocês, né, sobre o crime, a dosagem da pena e os benefícios. Depois que dosa a pena, você tem os benefícios aqui. Desses benefícios, gente, PPL pela PRD ou suspensão da pena, se não for possível, você vai para a cadeia. Na cadeia tem regime fechado, semiaberto e aberto. Acontece que, às vezes, um juiz ele fala o seguinte, ó, para você progredir de regime, você tem que cumprir uma pena restritiva de direitos. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque a PRD é uma pena e ela substitui a privação da liberdade. Então, ela não pode servir, né, de condição para você progredir de semiaberto para aberto. Não pode, isso aqui está equivocado. Tá? Então, você ataca essa decisão do juiz de execução. Bom, depois eu comentei com vocês sobre os regimes prisionais e sobre o fruto da árvore envenenada. Falei que a diferença entre reclusão e detenção, basicamente, é que reclusão pega fechado, semiaberto e aberto, detenção pega somente semiaberto e aberto. E sobre o caso de interceptação telefônica, só pode ter nos crimes apenados com reclusão. Se você tem um crime com detenção e existe interceptação telefônica, todas as provas advindas dessa interceptação telefônica serão ilícitas, a não ser que nós temos uma fonte autônoma, tá? Que é o X9, que é o dedo duro. Tudo bem? Depois conversei com vocês também sobre a revisão criminal. A revisão criminal, ela não depende de advogado, tá? O réu, se ele não quiser que seja feita a revisão criminal, ela não será feita e isso pode ser feito a qualquer tempo, tá? Não tem prazo para fazer revisão criminal, mesmo se o réu estiver morto, mesmo se ele já cumpriu a pena, ele pode fazer o pedido de revisão criminal. Por quê? Porque ele pode querer recuperar a honra, ou a família pode querer recuperar a honra de um avô que morreu e ele tinha sido condenado por um crime que ele não cometeu, tá? E aí nós temos aqui a apelação. Na apelação eu acabei comparando, dizendo que na apelação, se o réu não quer recorrer, mesmo assim o advogado recorre por ele. Na revisão criminal, não. Se o réu não quer, não acontece. Depois, pessoal, trouxe aqui uma diferença entre revisão criminal e agravo de execução. Mostrei que ao longo da instrução, depois que transitou o julgado, se surgiu uma nova prova, cabe a revisão criminal.
Agora, o agravo à execução, não. Ele ataca coisas no curso da execução. As duas, tanto a revisão criminal quanto a agravo à execução, as duas peças, elas são feitas após o trânsito julgado. Mas uma, ela traz à memória aquilo que não havia sido conhecido, e a outra não. A outra ataca uma decisão na fase de execução. Pessoal, depois eu disse sobre a indivisibilidade da ação penal. A ação penal indivisível, a ação penal privada, né? A ação penal pública também, porque na verdade o Ministério Público, ele só pode oferecer denúncia se ele tiver realmente um suporte probatório mínimo, né? Se ele tiver um suporte probatório, senão não pode oferecer denúncia. Mas aqui, na ação penal privada, se 3 pessoas te ofenderam e você faz uma queixa-crime somente contra 2, essas 2 podem pedir o quê? Que aquela renúncia para com uma dos réus seja estendida a ele, tá? Então isso aqui é uma extinção da punidade pela renúncia, tá? Depois eu comentei sobre o DSR, que é o descanso semanal remunerado na Justiça do Trabalho, e aí nós temos que ele já está englobado, né, nos mensalistas e nos quinzenalistas. Isso aqui é um caso de interrupção do prazo, né, do contágio do tempo de serviço. Tá? É uma interrupção, mas, ou seja, você continua contando com o tempo de serviço, você continua recebendo, tá? Você continua recebendo, diferente do que acontece, por exemplo, numa greve, diferentemente do que acontece num afastamento, tá? Aí, isso aqui não é um caso de interrupção, não é um caso de suspensão. Bom, a gente fala isso do intervalo interjornada e do intervalo intrajornada. No intrajornada, eu disse que se você tiver suprimido a sua hora de almoço, você não vai ter benefício de aquilo fazer reflexo nas outras verbas, tá? Simplesmente você vai receber como o adicional mesmo. Não vai ter reflexo em outras verbas, como antigamente era feito. Bom, comentei com vocês sobre dispensa discriminatória, tá? Se você dispensar o setor X da sua empresa e lá dentro tiver uma pessoa com AIDS, vai ser presumido a dispensa discriminatória. Fala, mas e aí? Aí você contesta falando que não, que o setor inteiro foi mandado embora. Você não tinha intenção de mandar embora o aidético. E ele foi mandado embora porque ele estava no meio do rolê. Aí eu já falei também sobre os descontos salariais. Os descontos salariais, pessoal, no primeiro dia de serviço, não se presume discriminatório. Ou seja, o desembargador, o ministro que resolveu escrever isso aqui, ele é um ministro que nunca precisou trabalhar na vida dele. Tá? Então, ó, outra coisa. Nós temos aqui, né, os prazos, né? 15 minutos e 30 minutos. Prazo para você esperar o juiz. Tá? Eu dei o esqueminha para você decorar. Na Justiça do Trabalho, a sucumbência é de 5 a 15. No civil é de 10 a 20. E aí 10 mais 20 dá 30. Aqui, 15% você decora com 15, sei lá o quê. Bom, depois eu falei como é que você cabe aqui. Como é que cabe recurso de revista na execução? É se ofender a Constituição. Eu arrasto para o sumaríssimo e aí eu acrescento o súmula vinculante, que é importante, e súmula TST, que também é importante. Arrasto tudo por ordinário e acrescento CLT, OJ e conflito entre TRTs. O conflito entre TRTs, pessoal, é uma coisa óbvia. E uma coisa super diferente e interessante é o fato de que não cabe recurso de revista se ofender a CLT no rito sumaríssimo. Tudo bem? Aqui foi uma explicação sobre, uma continuação da explicação de ontem, né? Decisão interlocutória. Não tem mandado de segurança, desculpa, não tem recurso ordinário de decisões interlocutórias de maneira imediata na Justiça do Trabalho, salvo se você estiver atacando o acolhimento da exceção de incompetência de um TRT para outro TRT. Tá? Então, o que acontece quando o juiz dá uma liminar reintegrando um servidor na sua empresa? Você tem que fazer um mandado de segurança. Tá? Esse mandado de segurança vai chegar no TRT, vai ser julgado lá. Só que se, infelizmente, na sentença o juiz confirmar a decisão interlocutória, o mandado de segurança perde seu objeto. Beleza? Eu disse que, às vezes, você, na audiência, não tem a permissão de vir uma testemunha que você faz nada. Por quê? Porque o juiz pode dar a sentença depois, você não vai ter o que fazer. Não vai ter como você fazer mandado de segurança, porque não vai dar tempo. Foi o que eu faço, faz um recurso ordinário. Na sentença, você alega que o juiz não deixou você ouvir uma testemunha ao longo da instrução. Tá bom, pessoal? Depois eu comentei com vocês aqui sobre o mandado de segurança, né? Estava mencionando o fato de que você não vai se valer do mandado de segurança se couber recurso ordinário. Tá? A mesma coisa aqui no processo penal. Você não vai fazer mandado de segurança se couber ainda res e carta testemunhável. Tá bom? É assim que funciona. Bom, gente, depois eu comentei um pouco de direito empresarial. Mencionei para vocês que num processo de recuperação extrajudicial, você precisa da maioria absoluta, né? Mas da maioria dos credores, né? Da classe de credores, não é da maioria do credor, tá? É a maioria da classe de credores, porque você tem várias pessoas que fornecem leite, que fornecem corda para você, madeira, que fornecem couro. É mais, né? É a maioria da classe de credores. E aqueles credores que foram signatários, aqueles que assinaram, que concordaram, eles vão ter os contratos antigos influenciados pela decisão do plano de recuperação e os futuros. Agora, quem não assinou, só os futuros que vão ser influenciados depois que o juiz homologou. Bom, comentei com vocês também sobre a Comissão de Valores Imobiliários. Ela meio que cuida da Bolsa de Valores, da distribuição de valores, né? Fala e verifica lá se tem companhia aberta, companhia fechada, aquela que circula livremente as ações do mercado e aquela que não circula livremente as ações do mercado. Falei para você comprar ações de empresas dentro do
do metaverso, que vale 3 centavos uma ação, 1 centavo uma ação. Daqui 20 anos pode valer uma coisa, pode valer porra nenhuma. Mas você vai fazer o quê? Não vai perder nada. Se 20 anos atrás você tivesse comprado criptomoeda, você não precisaria estar estudando para a prova do AB hoje. E 20 anos atrás, criptomoeda custava 10 centavos, 1 centavo. Não valia nada, tá? Ninguém achou que fosse realmente ser transformado em algo incrível. Bom, letra de câmbio, né? Letra de câmbio, eu falei, comentei um pouco com vocês, nós temos 3 pessoas aqui envolvidas, letra de câmbio, e aí eu disse que você tem uma pessoa que deve para outra, e aí você fala o seguinte, ó, já que fulano deve para mim e eu devo para você, vai lá e cobra do fulano, tá? Então nós temos o emitente, que é o sacador, nós temos o beneficiário e temos o sacado. O sacado é aquele que vai aceitar ou não. E eu disse que nós temos o aceite também na duplicata. O aceite duplicata, ele é feito normalmente. Só que às vezes, pessoal, a pessoa não aceita e além de ela não aceitar, ela nem devolve a nota. O que você vai fazer? Vai fazer um protesto por indicação. O protesto por indicação é aquele que você mostra que você tem a duplicata registrada e aí você mostrou aqui que você entregou a mercadoria para alguém e ela tem que te pagar. Bom, depois eu comecei a conversar com vocês sobre a reincidência. Eu disse que a reincidência ela é vista na segunda fase da dosimetria da pena e eu comecei a explicar sobre isso. Eu disse que temos crimes e às vezes, né, esses crimes são julgados. A hora que você julga um crime, você olha para o passado do réu para ver o que ele fez. Aqui, você vê que tem alguma coisa que ele fez. Só que esse mau antecedente não é reincidência. Por quê? Porque nesse exemplo aqui, o réu não chegou a fazer uma nova coisa. Ele simplesmente sofreu com o passado o perseguindo. O passado veio e aí foi julgado, mas o julgamento não vai acarretar a reincidência dele, porque ele não cometeu um novo crime. Tudo bem? Gente, depois eu dei exemplo, né, do que seria uma reincidência. Carai. A reincidência seria quando o cara pratica um novo crime após o trânsito julgado de um anterior. Aqui, por exemplo, ó, crime 1, né? Sentença trânsito julgado do crime 1. Aí o cara comete um novo crime após o trânsito julgado do crime 1. Consequentemente, a hora que o juiz for dosar, ele vai olhar para o passado e falar, nossa, o cara cometeu um novo crime, então ele é reincidente. Tá? É isso que é a reincidência e os mal antecedentes estão aqui. Gente, depois eu comentei com vocês que essa reincidência não é para sempre, porque você tem que respeitar o período da pena e o período depurador. Tá? Passado isso aqui, o réu volta a ser primário. Não tem mal antecedente, não tem reincidência. Lembrando também que ele será reincidente em várias hipóteses. Ele não será reincidente se o crime 1 dele foi político ou propriamente militar. Né? Ele não será reincidente. E também não será reincidente se ele tinha uma contravenção anterior, depois foi um crime, também não será reincidente. Tá bom? Beleza? Gente, depois eu falei sobre progressão de regime, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70. Falei para você tomar cuidado com o tráfico privilegiado, porque o tráfico privilegiado ele não é crime hediondo. Não sendo crime hediondo, a progressão de regime se dará com 16 ou 20%. Tá bom? Beleza? No caso, 16%. Né? Porque se ele for reincidente, ele não vai ser primário, então ele vai voltar a ser reincidente. Vai voltar a ser crime hediondo. Livramento condicional. Eu fiz aqui o comentário com vocês e eu expliquei que se o cara cumprir o período, as condições certinho, ele não vai ter que fazer mais nada, a pena está extinta. Agora, se ele fizer merda no curso do livramento, ele vai perder todo o período de prova e, além de perder todo o período de prova, ele vai ter que cumprir a pena integral do novo crime. Então, ele vai ter que cumprir o período de prova que ele já tinha cumprido, do crime 1, mais a nova pena do crime 2. Tá? Se ele fizer merda e se transitar em julgado aqui dentro. Eu falei, se não transitar em julgado aqui dentro, se não transitar em julgado aqui dentro, vai ficar suspenso, né, o livramento condicional e vai ser decidido futuramente o que vai acontecer com ele. Então, aí não cabe a nós entender. O que cabe a nós entender é o simples fato de que, se transitar em julgado aqui dentro, ele perde o período e ele está fudido. Agora, olha só, às vezes, transita em julgado aqui dentro, mas não de uma coisa que ele fez agora, e sim de uma coisa que ele fez no passado. Então, ele não vai perder o período de prova, ele só vai ter que cumprir o restante. Tá? Se ele ficou quietinho 11 anos, ele cumpre 1 ano, e depois ele vai ter que cumprir 1 ano, mais o restante da pena. Tá bom? Beleza? Pessoal, depois nós vimos aqui um pouco sobre prescrição. Eu disse que o prazo prescricional é um prazo que o Estado tem para agir, mas a ação dele não é do começo ao fim, que ele tem 20 anos, ou 4, ou 8, ou 12. É em cada um dos marcos interruptivos. Tá? Se ele tiver 20 anos, ele tem 20 anos aqui, 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 e aqui, e aqui. É assim que ele tem o prazo dele. Tá bom? Toda vez que ele age, ele interrompe a contagem e ele tem de novo o prazo para agir. Certo? Então, essa é a ideia da prescrição, essa é a ideia do prazo prescricional. Lembrando que a prescrição ela leva em consideração sempre o máximo da pena abstrato. Por quê? Porque enquanto eu não conheço realmente quem é o cara, eu tenho que tratar todo mundo igual. Eu não sei se quem furtou a Ferrari é pior ou melhor do que quem furtou a caneta. Eu não sei. Tá? Então, eu tenho que tratar todo mundo igual, até que realmente eu tenha pena concreta. Depois que eu tenho a pena concreta, aí eu posso falar assim, nossa, eu agi injustamente com relação a esse cara. Então, eu olho para o passado e vejo o seguinte, se eu tivesse tratado o cara de maneira correta desde o começo, estaria extinta
a punibilidade dele é pela prescrição? Sim. Eu olho para o passado e falo, olha só, deu prescrição aqui, ó. 11 meses, prescreve em 3 anos. Não deu prescrição entre o fato e o RD, mas deu entre o RD e a sentença condenatória. Então, eu tenho a prescrição retroativa aqui, certo? Eu posso tentar a prescrição retroativa em cada um dos marcos interruptivos, pessoal. Beleza? Tranquilo? Simples e fácil, como tudo em língua portuguesa. Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha me feito entender. Obviamente, pessoal, você tem que ler as questões. Quando você lê, dá mais trabalho, mas se você sabe que vai estar assim na sua prova do OAB, então o que você tem que fazer? Fazer isso agora. Quanto mais vezes você fizer agora, melhor, gente. É lógico que na prova da OAB, você vai ter dificuldade. Mas, pô, treina agora. Você está fazendo revisão? Treina agora, treina agora. Tudo que eu expliquei está na tua prova. Lógico que eu expliquei um pouco mais do que tem na sua prova. Mas eu sei que a hora que você lê o trabalho, porque eu já passei por isso. Eu já passei pelo fato de olhar e falei, não, não é possível que essa questão estava pedindo isso. Gente, quando o cursinho era presencial, às vezes o aluno perguntava para mim uma questão, eu explicava, já aconteceu do aluno chorar, falando, não é possível, é o que está escrito essa bosta. Não é possível que está escrito essa bosta aqui. Eu não concordo. O que você está falando para mim é lógico que eu sei, mas eu não consigo ler isso. Eu não consigo ler. É igual aquela questão que no primeiro dia de aula eu falei no cursinho, no primeiro dia de aula, sobre ADC de conteúdos estaduais. Não tem. Não tem ADC de conteúdos estaduais. ADC é só de conteúdo federal. O aluno meu sabe, porque eu faço a pirâmide, né? Eu faço o desenho assim, o aluno sabe de boa. Na prova erra. Por que que erra? Não tem cabimento errar um negócio desse, tá? Mas erra. Por quê? Porque tem que treinar, gente, porque é difícil, a prova é difícil, não é uma prova fácil, tá? O conteúdo é fácil, o problema é a linguagem, são 80 questões gigantes, não adianta você pensar que é fácil. Por isso que eu digo, eu vejo na internet, né? Cronograma de 30 dias, cronograma de 20 dias. Eu consigo fazer um cronograma de 2 dias. Se eu ficar falando aqui com vocês 16 horas em 2 dias, eu falo tudo que tem na prova, tudo. Eu falo tudo, não, menos aí. Se você ficar 12 horas aqui, na sexta e no sábado, 12 horas, de ponta a ponta, eu falo tudo. O problema é a formação do raciocínio, é a leitura que é o problema. Esse é o problema, a formação, tá? Esse é o problema, porque o conteúdo a gente consegue passar. E você consegue entender. O problema é entender e depois conseguir ler o que você entendeu. Tá, gente? Então, ó, não é fácil mesmo. E lembrando que hoje eu vou passar para vocês, né? Se vocês puderem, eu gostaria muito, né, que vocês pudessem assistir mais uma aulinha que vou encaminhar para vocês. É coisa que eu vou explicando ao longo do curso, mas é uma aula que eu falei só de pacote de crime. Se você puder assistir, aumenta a velocidade do vídeo, vale muito a pena, tá? Eu expliquei muita coisa naquela aulinha lá e vale a pena. Se der, assiste, beleza? Um beijo do Magro. Foco, força e fé, faz depois de muito estudo. Descanse, aproveite o feriadão, ó. Agora só sexta-feira à noite. Olha que maravilha, olha que fácil. É nóis, tchau.